As tabelas dinâmicas são, sem dúvidas, um dos recursos mais importantes do Excel. Além de estar presentes no dia a dia de vários usuários, elas sempre aparecem em testes práticos de conhecimentos nos processos seletivos para vagas de emprego. Então, se você ainda não conhece ou se quer conhecer melhor como usar as tabelas dinâmicas, vem comigo. Antes de começar a aula, eu quero te pedir para deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. A sua inscrição é muito importante para ajudar o canal a crescer e para me incentivar a criar cada vez mais conteúdos relevantes como esse. Como sempre, eu vou deixar o link para download do arquivo na descrição do vídeo, ok? Sem mais enrolação, bora para a aula? Bem, a planilha já está aberta e nós temos aqui o controle de vendas de produtos de informática de uma rede de lojas. Entre as informações, nós temos a data da venda, o vendedor, a região e o produto na qual foi feita a venda, a quantidade vendida, o preço de cada produto e também na receita total a multiplicação da quantidade pelo preço unitário. Eu gostaria de transformar as informações dessa tabela, que é uma tabela normal, um modelo que a gente já está acostumado, em uma tabela dinâmica para poder visualizar as informações de formas diferentes. O primeiro passo para criar a tabela dinâmica é selecionar alguma célula, qualquer célula, dentro da área de dados. Com a célula selecionada, a gente vai lá na guia Inserir, no grupo Tabelas e clicar no ícone do botão Tabela Dinâmica. O Excel vai abrir uma janela na qual a gente vai passar algumas informações que vão ser importantes para fazer a criação da tabela dinâmica. A primeira informação é a na qual ele pede para a gente selecionar qual é a origem dos dados que vão criar essa tabela dinâmica. Como nós já selecionamos previamente uma célula dentro da área de dados, o campo tabela/intervalo já vem preenchido com essas informações. Mas se for necessário fazer algum ajuste, é só corrigir a seleção. A segunda informação que o Excel pede para a gente passar é onde vai ser criada essa tabela dinâmica, e são duas opções. Ela pode ser criada em uma nova planilha, nesse caso o Excel cria automaticamente essa nova planilha, e na segunda opção, a gente pode escolher uma planilha que já existe. Só que se a gente for por esse caminho, é importante selecionar nessa planilha já existente alguma célula a partir da terceira linha. Isso vai acontecer por um motivo que daqui a pouco eu vou dizer para vocês por quê. Eu vou manter selecionada a opção Nova Planilha, porque eu quero que ele crie uma nova planilha para inserir a tabela dinâmica, e vou clicar em OK. Quando a gente confirma a criação da tabela dinâmica, três mudanças importantes acontecem aqui na tela. A primeira delas é que o Excel criou, aqui na parte esquerda da planilha, entre as colunas A e C, o esboço da tabela dinâmica. É nesse espaço que a gente vai criar daqui a pouco os campos que vão compor os diferentes modelos de tabela dinâmica que a gente vai criar. A segunda mudança é que aqui do lado direito da planilha, o Excel criou um painel chamado Campos da Tabela Dinâmica, onde ele já identificou cada uma das colunas da nossa base de dados e vai permitir que a gente possa compor em diferentes campos da tabela dinâmica os formatos que a gente precisar trabalhar. E a terceira mudança importante é que agora são exibidas duas novas guias, ambas com ferramentas para que a gente possa trabalhar a tabela dinâmica. E agora a gente pode começar a criar os diferentes layouts de tabela dinâmica com as informações que a gente precisa. Eu quero criar um primeiro layout trazendo o campo representante para esse local chamado linhas, aqui na lista de campos da tabela dinâmica. Para fazer isso é só eu clicar e arrastar o nome do campo e soltar ali na área de linhas. No momento em que eu solto, o Excel identifica quais são as informações daquele campo e exibe na área de linhas da tabela dinâmica. Agora eu vou adicionar mais um campo, dessa vez vai ser o campo região, que vai ser inserido aqui na área chamada colunas. Dessa maneira, o Excel começa a compor ali uma estrutura de tabela dinâmica, organizando as informações da forma como eu estou arrastando. Por último, eu vou trazer o campo quantidade para a área chamada valores. E aí vem mais um detalhe importante. É sempre interessante que a informação que vai ser colocada aqui na área de valores seja preferencialmente um campo numérico da tabela para que o Excel ofereça para a gente mais opções para trabalhar com esse tipo de informação. Com esses campos, o Excel montou para a gente esse primeiro layout de tabela dinâmica, onde a gente está podendo fazer uma comparação da quantidade de produtos vendidos por determinados vendedores e também em determinadas regiões. E aqui a gente já percebe uma vantagem da tabela dinâmica, que é essa possibilidade de exibir apenas parte das informações à base de dados, ao invés de visualizar aquele volume grande de informações.
Mas vamos supor que eu não precise mais visualizar essas informações na tabela dinâmica. Eu quero desmontar esse layout para trazer outras informações. Para desmontar o layout da tabela dinâmica, a gente pode seguir o mesmo caminho que a gente seguiu para trazer os campos. Ou seja, a gente pode clicar no nome do campo e arrastar lá para a lista de campos da tabela dinâmica. Porém, existe uma outra forma que, sem dúvida, é bem mais fácil. É só a gente desmarcar os nomes dos campos e eles vão sendo removidos lá do layout da tabela dinâmica. Seguindo por essa mesma linha, eu quero trazer agora um novo layout de tabela com outras informações. Eu vou então selecionar os campos representante, eu vou marcar ele, e percebam que ele já vai ser automaticamente inserido aqui na área de linhas, e vou marcar também o campo região, que vai ser inserido também na mesma área. Para finalizar, eu vou adicionar o campo receita total lá na área de valores. Dessa vez, nós pedimos para que a tabela dinâmica exiba duas informações diferentes no mesmo campo. Foi o que aconteceu aqui com representante e região. Como o campo representante está sendo exibido primeiro, todas as informações das regiões estão sendo classificadas pelo representante. Mas caso eu queira, eu posso inverter essa seleção, arrastando o campo região e colocando ele em cima do campo representante. Dessa maneira, a tabela dinâmica reorganizou as informações, classificando pela região e, dentro dela, cada um dos representantes. Também é possível fazer ajustes rápidos nesse layout. Por exemplo, eu gostaria que o campo representante passasse a ser exibido lá na área de colunas. Então, eu vou arrastar o campo representante e soltar ele aqui em colunas. E aí, com poucos cliques, eu consigo montar diferentes layouts da tabela dinâmica. E essa é uma outra grande vantagem de se trabalhar com tabela dinâmica. Além do Excel exibir as informações resumidas, ele também permite que a gente possa trabalhar diferentes visualizações a cada momento e, sem ficar perdendo muito tempo, mudar as informações que estão sendo exibidas. Conforme a gente monta os layouts e de acordo com as informações que são inseridas lá no campo de valores, o Excel realiza alguns resultados na última coluna e também na última linha do intervalo. Por padrão, esse resultado é sempre uma soma do campo numérico que foi inserido. Porém, o Excel permite que a gente possa mudar o cálculo realizado. Para fazer isso, existem algumas opções. Uma delas é clicar na guia Análise de Tabela Dinâmica e lá no grupo Campo Ativo, clicar no botão Configurações do campo. É exibida uma janela na qual o Excel oferece para a gente uma lista com algumas funções que são possíveis de serem realizadas nesse campo. Eu vou selecionar aqui Média e vou clicar em OK. Agora, ao invés do Excel fazer a soma, como ele estava fazendo inicialmente, ele está realizando a média dos valores. Eu quero agora desmontar esse layout e montar um terceiro layout de tabela dinâmica. Então, eu vou remover os campos, e a gente já sabe que é possível fazer isso arrastando ou desmarcando cada um dos campos. E o layout que eu quero montar agora vai ter produto na área de linha, representante na área de coluna e quantidade na área de valores. Talvez vocês tenham percebido que até agora nós não usamos um campo chamado filtros. A gente vai trabalhar com esse campo agora porque ele reserva aí um detalhezinho diferente. Eu vou adicionar na área de filtros o campo região. E aí vocês vão perceber que o Excel vai criar duas linhas acima da área inicial da tabela dinâmica o campo do filtro. Lembra que eu falei lá no começo da criação da tabela dinâmica que se você for trabalhar com uma planilha já existente, é importante você selecionar duas células abaixo de onde você quer que a planilha seja criada? Esse procedimento é importante porque se você não fizer isso, se você selecionar, por exemplo, a partir da linha 1, esse campo de filtro não vai ser exibido. Então, para evitar esse problema, quando você for criar uma tabela dinâmica a partir de uma planilha já existente, é só você selecionar qualquer célula da linha 3 para baixo. Dessa vez, nós montamos um layout onde foram usados todos os campos da tabela dinâmica. Isso vai permitir que a gente possa fazer algumas filtragens. Eu vou começar pelas informações dos produtos. Eu vou clicar no drop-down aqui em rótulos de linha e percebam que o Excel traz uma lista com todos os produtos que eu tenho lá na base de dados. E conforme a gente viu lá na aula de filtragens do primeiro módulo, se você for marcando ou desmarcando os campos, o Excel vai exibir ou ocultar essas informações da tabela dinâmica. Por exemplo, eu quero fazer uma comparação de vendas entre impressora e notebook. Vou marcar esses dois campos, clicar OK. Todas as outras informações são ocultas
o Excel mantém exibidas apenas as vendas de impressora e notebook. Para exibir todas as informações, é só clicar no filtro e clicar na opção Limpar filtro de produto. Isso pode ser feito também aqui nos rótulos de coluna, onde nesse layout eu posso exibir ou ocultar vendedores. E isso pode ser feito também aqui no filtro de relatório. Porém, no filtro de relatório, as coisas acontecem de um jeito um pouco diferente. A princípio, eu posso selecionar e exibir apenas as informações de um item da lista, mas o Excel permite também que eu possa marcar o campo Selecionar vários itens e, com isso, fazer uma comparação de duas ou mais informações diferentes. Por exemplo, eu vou comparar as vendas da região Centro-Oeste e com a região Sudeste. Vou clicar OK e as informações que eu tenho são as vendas de ambas as regiões. Porém, o filtro de relatório traz um outro resultado bem interessante. Eu vou exibir novamente todas as informações, vou clicar em OK para confirmar e eu vou seguir aqui um procedimento no qual o Excel vai criar uma nova planilha para cada uma das informações que estão presentes ali no filtro de relatório. Para fazer isso, a gente vai clicar no texto do botão Tabela Dinâmica, na seta para baixo do item Opções e escolher a opção Mostrar páginas do filtro de relatório. O Excel vai mostrar uma janela na qual ele vai listar quais são os campos que eu tenho lá no filtro de relatório. Como eu só tenho região, essa é a única informação que ele vai exibir. Eu vou clicar em OK e vejam que foi criada uma nova planilha para cada uma das informações que estão presentes lá no filtro de relatório. Então ele criou uma planilha exclusiva com os dados da região Nordeste, região Norte e assim por diante, cada uma das regiões. Isso é bem interessante porque dessa maneira ele segue o layout original da tabela dinâmica e cria novas planilhas, cada uma delas com uma tabela dinâmica e exibindo exclusivamente uma informação lá do filtro de relatório. O que vai ser interessante em diversas situações. Uma delas é quando você precisa analisar individualmente as informações de cada região, por exemplo. Voltando agora para a planilha original da tabela dinâmica, eu vou lá na guia Design, onde, entre outras opções de formatação, o Excel me permite trabalhar os estilos de tabela dinâmica. Clicando no drop-down, ele me oferece várias opções de formatação. Só de passar o cursor do mouse, a gente já tem uma ideia de como vai ficar a formatação, caso a gente escolha aquela opção. E para aplicar, é só clicar sobre ela. Dessa maneira, a tabela dinâmica é formatada com poucos cliques e geralmente fica uma aparência bem legal, bem profissional. Você ainda pode complementar essa formatação exibindo formatações de colunas e também de linhas, e essas opções elas vão variar conforme o design de tabela dinâmica que você tiver escolhido. E caso você queira, você pode mudar, escolhendo qualquer outro layout. Galera, pausa rápida para passar um recado importante. Todo o conteúdo dessa aula foi baseado no meu e-book Excel 365 Avançado, que está disponível lá no Amazon Kindle. Para você que quer aprender ainda mais sobre Excel e ainda me dar uma força para melhorar a qualidade das aulas, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. E se você for assinante do Kindle Unlimited, você tem acesso a todos os meus e-books sem nenhum custo adicional. Mas se você ainda não for assinante da Amazon, é só clicar no primeiro link da descrição. Você pode criar uma conta gratuita por 30 dias e aproveitar todos os benefícios que a Amazon oferece, como o Prime Video, o Prime Music, frete grátis para milhares de produtos, além de diversas outras vantagens. Confere lá! Antes de finalizar, eu quero mostrar para vocês um outro recurso muito importante relacionado com tabela dinâmica, que são os gráficos dinâmicos. O gráfico dinâmico segue exatamente a mesma proposta da tabela dinâmica de oferecer ferramentas que permitem mudanças rápidas nas informações que são exibidas. Para criar um gráfico dinâmico, a gente vai lá na guia Análise de tabela dinâmica, no grupo Ferramentas e clicar no botão Gráfico dinâmico. O Excel traz uma lista com diversos tipos diferentes de gráficos e aqui entra a mesma orientação que eu passei lá no primeiro módulo quando a gente falou sobre gráficos. É importante escolher um gráfico que exiba bem as informações de uma tabela. Existem alguns tipos de gráficos que têm uma aparência muito bonita, mas que não vão representar corretamente as informações. A ideia do gráfico é que ele seja uma forma mais simples de representar as informações de uma tabela. Então existem aqueles modelos de gráficos mais tradicionais que vão bem para exibir a maioria das planilhas. Então, por exemplo, gráficos de colunas, linhas, barras e pizza geralmente atendem a maioria das tabelas.
Eu vou seguir a sugestão padrão do Excel, eu vou criar então um gráfico de colunas 2D, vou clicar em OK e o gráfico já foi criado. Eu vou posicionar ele abaixo da tabela dinâmica e vou ajustar o tamanho dele para exibir melhor as informações. E assim como a tabela é dinâmica, o gráfico também é. Ou seja, nós temos opções de filtros que vão funcionar da mesma maneira que a gente já conhece. Eu posso determinar quais são os itens que eu quero que sejam exibidos, clicar em OK. E aí tanto o gráfico como também a tabela vão ser filtrados, exibindo apenas as informações que eu marquei. Para você que ficou até aqui, muito obrigado. Tem só uma última coisa que eu gostaria de te pedir. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum novo conteúdo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre segmentação de dados, que é outro recurso extremamente importante do Excel avançado. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!